Olá, bem-vindos à série Genética e Doenças Raras, do programa Rare Disease Academy, uma realização da Educare e curadoria científica da Casa dos Raros. Esta é uma série educacional e informativa sobre doenças raras, desenvolvida para todos os atores do ecossistema de saúde e interessados no tema. Eu sou César Menezes, Head de Acesso ao Mercado e Novos Negócios da Educare, e para este 8º episódio, a importância da educação continuada em doenças raras para equipes de cuidado multidisciplinar, convidamos a doutora Bruna Baerle Guaraná, médica geneticista da Casa dos Raros, do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas e da Santa Casa de Porto Alegre, mestra em Patologia Aplicada à Genética pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Doutora Bruna, neste episódio, irá nos trazer conceitos, jornada do paciente raro, políticas públicas, desafios no atendimento multidisciplinar, iniciativas de educação em doenças raras e vai nos compartilhar a experiência da Casa dos Raros com educação para equipes de cuidado multidisciplinar. Seja bem-vinda, doutora Bruna. Agradeço o convite para participar desse episódio da série Genética e Doenças Raras. Para iniciarmos, por que é importante educar as equipes de cuidado multidisciplinar em doenças raras? Como veremos a seguir, o paciente com doença rara necessita de um cuidado integral e multidisciplinar. Esses indivíduos frequentemente apresentam múltiplos órgãos afetados, o que exige a combinação de terapias em seu tratamento. Por exemplo, muitos pacientes com deficiência intelectual sindrômica precisam de fisioterapia e fonoterapia no seu cuidado. A jornada do paciente raro não é difícil apenas pela complexidade do diagnóstico, mas também pela dificuldade de garantir que o tratamento terapêutico recomendado seja de fato implementado. Um dos principais desafios atuais é direcionar adequadamente o paciente aos profissionais que compõem a equipe multidisciplinar necessária para o seu cuidado. Muitas vezes é através de um trabalho em conjunto com o serviço social que conseguimos. Vamos relembrar alguns conceitos importantes em doenças raras. As doenças são consideradas raras quando têm prevalência de até 65 indivíduos a cada 100 mil habitantes, afetando cerca de 5% da população mundial, o que equivale a cerca de 400 milhões de pessoas, sendo 70% delas crianças no Brasil. Embora raras individualmente, elas representam um problema de saúde relevante, com mais de 7 mil doenças catalogadas, a maioria de origem genética, 80%, e o restante envolvendo causas infecciosas, autoimunes ou inflamatórias. A síndrome de Turner, por exemplo, é considerada rara, enquanto a síndrome de Down não é. Com isso, atualmente a média para um diagnóstico no Brasil é de cerca de 5 anos, conforme recém-publicado no estudo da Rede Raras pela colega doutora Bibiana de Oliveira. E qual é a realidade brasileira da política para doenças raras? Em 2014, através da portaria de número 199, foram criadas diretrizes para atenção integral às pessoas com doenças raras no Sistema Único de Saúde, SUS, que habilitam o pleiteamento do título de Serviços de Referência em Doenças Raras para centros de saúde especializados. Para tanto, uma das exigências da portaria é que o centro tenha uma equipe multidisciplinar estabelecida, com enfermeiro, psicólogo, nutricionista, assistente social, além de médico geneticista, neurologista, pediatra e clínico geral. Hoje, temos 33 centros habilitados como serviços de referência em doenças raras no Brasil. A grande maioria das pessoas com doenças raras, irei chamar de pacientes raros, precisa ou irá precisar de terapias de estimulação precoce ou de reabilitação. Por exemplo, pacientes com distrofia muscular de Duchenne, que é uma doença neuromuscular progressiva. Eles irão precisar de acompanhamento contínuo durante toda a sua vida, com pelo menos fisioterapeuta e fonoaudiólogo, com o objetivo de retardar o máximo possível a evolução da doença. Nós, profissionais da saúde, especializados em doenças raras, sabemos que o cuidado do paciente raro precisa ser integral e individualizado. Faz parte do tratamento do paciente raro e é tão importante quanto, com a equipe médica, o acompanhamento contínuo com uma equipe multidisciplinar. E quais os principais desafios que encontramos no atendimento multidisciplinar hoje do paciente raro? Para os pacientes raros, as terapias muitas vezes são a principal ferramenta no seu tratamento. Idealmente, o paciente é encaminhado para as terapias de estimulação tão cedo quanto seja necessário, sem necessitar de um diagnóstico fechado. Com a minha experiência, vejo que o paciente geralmente fica de certa forma perdido no sistema muitas vezes. Para o paciente raro, iniciar alguma terapia de estimulação
precoce, por exemplo, ele primeiro deve ser encaminhado por um profissional de atenção primária à saúde, médico do posto geralmente, para então ser direcionado à fila da terapia multidisciplinar específica, como a fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, do seu município ou da sua região, para que, caso haja profissional habilitado na sua região e considerando que o mesmo tenha vaga na sua agenda, que muitas vezes está superlotada, possa iniciar a terapia indicada. E ainda, tentar realizar na frequência recomendada, 1, 2 a 3 vezes por semana. É cientificamente comprovado que os pacientes que realizam terapia de estimulação precocemente, desde que o seu atraso motor é notado, por exemplo, evoluem melhor e mais rapidamente do que os pacientes que conseguem acesso apenas 2 ou 3 anos após o indicado. Outro desafio é ter profissionais habilitados e com experiência em doenças raras. Eu gosto de brincar que somos raros tais quais os pacientes e as doenças que tratamos. Isso se deve principalmente à falta de informação aos acadêmicos, visto que são poucas as faculdades de saúde que trazem doenças raras para a vivência do aluno. Hoje no Brasil, temos pouco mais de 400 médicos geneticistas habilitados. Levando em consideração que são cerca de 13 milhões de indivíduos com doenças raras, podemos afirmar que somos poucos. No Brasil, diversas iniciativas têm sido implementadas para promover a educação continuada em doenças raras, voltada para equipes de cuidado multidisciplinar. Apesar da escassez de serviços especializados e da concentração de profissionais em genética médica nas regiões Sudeste e Sul, esforços significativos têm sido realizados para democratizar o acesso à informação. Em 2023, a Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica, SBGM, lançou a cartilha Genética para Profissionais que Atuam na Atenção Primária à Saúde no Brasil, que aborda desde fundamentos de genética humana até orientações sobre quando suspeitar de uma doença genética. Complementando essa iniciativa, o Conselho Federal de Medicina, CFM, publicou o livro Genética Médica para Não Especialistas, e o site do Telesaúde oferece um curso de ensino à distância sobre doenças genéticas raras. No Rio Grande do Sul, o projeto Alogenética, criado pelo Instituto Genética para Todos, permite que profissionais da atenção primária esclareçam dúvidas sobre casos com suspeita de doença genética. Além disso, o SUS implementou a caderneta do paciente raro, acompanhada pela representante Rairinha, como uma ferramenta prática para orientar o cuidado desses pacientes. Essas iniciativas exemplificam os esforços em integrar conhecimento e prática, fortalecendo a capacidade das equipes de cuidado e ampliando a rede de apoio aos pacientes e suas famílias. Outro exemplo é a atuação de organizações não governamentais, como a Casa Hunter, a Febra Raras, Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras e a própria Casa dos Raros, que realizam workshops e eventos científicos voltados para profissionais de áreas multidisciplinares, buscando ampliar o conhecimento e fortalecer a rede de atendimento. Essas iniciativas visam não apenas aprimorar as práticas de cuidado, mas também fomentar a integração entre os diversos profissionais envolvidos, promovendo uma abordagem mais efetiva e centrada no paciente. Agora, vamos falar um pouco sobre a realidade na Casa dos Raros em Porto Alegre. Chamarei de CDR, a qual é uma instituição sem fins lucrativos, onde o seu principal objetivo é encurtar a jornada do paciente raro, não só do seu diagnóstico, mas também a jornada para o acesso ao seu tratamento com equipe multidisciplinar. O tempo médio diagnóstico estimado hoje dos pacientes aqui atendidos é de 87 dias após o seu primeiro atendimento médico na instituição. Para entendermos como funciona, o paciente hoje pode entrar aqui de duas formas. A primeira é através do registro de interesse no site da própria CDR e a segunda é através de encaminhamento via GERCOM pela Secretaria Estadual de Saúde a partir de encaminhamento do médico da atenção primária. Os pacientes passam a seguir, então, o chamado fluxograma de atendimento. Primeiro passam pelo acolhimento, onde será coletado dados sociodemográficos e dados de saúde do paciente, depois pela primeira consulta médica na modalidade de teleatendimento com o médico geneticista. A teleconsulta representa o primeiro contato médico do paciente. Durante essa consulta, o caso será analisado e posteriormente discutido na reunião da equipe clínica multidisciplinar. Após essa discussão, será avaliada a real necessidade do paciente, identificando quais especialidades multidisciplinares são necessárias, como a nutrição, fisioterapia, odontologia, fonoaudiologia, enfermagem, psicologia e serviço social. Quando o paciente realiza consulta médica presencial, ele também é avaliado pela equipe multidisciplinar, conforme discutido previamente em reunião. Esse planejamento facilita o
deslocamento intermunicipal, considerando que muitos pacientes vivem a centenas de quilômetros de distância e dependem do transporte fornecido pela prefeitura de sua cidade. Procuramos concentrar o maior número possível de avaliações no mesmo dia, minimizando os deslocamentos e tornando essa parte da jornada um pouco menos cansativa. Na maioria dos casos, o serviço social desempenha um papel essencial, orientando e direcionando os pacientes para o acompanhamento multiprofissional em seus municípios. Nossa experiência mostra que muitos pacientes com condições raras acabam, de certa forma, perdidos no sistema após o diagnóstico e os encaminhamentos, muitas vezes sem o suporte adequado. Por isso, durante as consultas, sempre reforço que o objetivo da Casa dos Raros não é apenas o diagnóstico, mas direcionar e garantir o acompanhamento com equipe multidisciplinar, de acordo com a necessidade individual de cada paciente. Com isso, fica claro que o serviço social desempenha um papel fundamental, auxiliando no direcionamento das famílias, as quais frequentemente estão mentalmente exaustas, para centros de terapias de estimulação precoce ou reabilitação em sua região. Percebemos que não basta apenas avaliar o paciente utilizando tecnologia de ponta. É essencial garantir que as famílias sejam orientadas e que o paciente tenha o acesso efetivo ao tratamento terapêutico recomendado. Encerramos com a certeza de que a educação continuada em doenças raras é um pilar essencial para fortalecer as equipes de cuidado multidisciplinar. Ao trabalhar em conjunto, compartilhando conhecimentos e experiências, estamos dando passos concretos para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e de suas famílias. Unidos pelo propósito comum de oferecer um atendimento mais qualificado e humano, temos a oportunidade de transformar desafios em possibilidades e esperança para essas famílias. O programa Rare Disease Academy certamente contribui para a educação em doenças raras e agradeço imensamente a oportunidade de participar. Obrigada pela audiência e os convido a conhecer os demais episódios da série Genética e Doenças Raras, do programa Rare Disease Academy na eduprimebrasil.com.br, a plataforma de streaming da Educare.